Pronto para gravar. Ótimo. Primeiramente, um bom dia a todos, aqueles que não falamos, um bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Um feliz Dia dos Pais para você. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Obrigado, Margareth. Obrigado. Muito obrigado. Demitindo a dona Sandra. Bom dia, dona Sandra. Bom dia. Tudo bem, Ida? Podemos começar? Pode admitir a dona Sandra. Acho que, por enquanto, estão todos aqui. Pode iniciar. Então, bom dia a todos. Todos estão me escutando bem, me vendo bem, né? Hoje o nosso assunto é do capítulo 22 da nossa Confissão de Fé, e o título é Dos Juramentos Legais e Votos. E estudando esse tema, dos juramentos legais e votos, eu gostaria de, primeiramente, falar a respeito de juramentos legais e votos de coisas atuais que nós fazemos. Juramentos legais e votos. O primeiro é quando há um batismo infantil. Mas antes de eu começar, eu gostaria que o Ider, você pode orar para a gente iniciar, por favor? Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Deus, por mais um dia que tu nos estás concedendo, Deus. Domingo, dia do Senhor, e que, ó Deus, possamos, Deus, estar cada dia mais, principalmente esse dia, glorificando, honrando o teu santo nome, Deus. E nesse momento, Deus, queremos pedir, ó Deus, que a tua iluminação para o teu servo, ó Deus, para Zé Antônio ministrar da aula, Deus. Amém. Esteja abençoando e iluminando também a cada aluno, Deus, que possa ser iluminado para entender a tua palavra, o estudo nesse dia. E que tudo façamos, Deus, para glorificar o teu santo nome, Deus. Gratos somos, Deus, por cada um presente aqui. E pela nossa igreja também, em cada estudo, cada classe, abençoando grandemente cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, como eu dizia, estudando esse assunto, eu, antes de começar mesmo no capítulo da nossa Confissão de Fé, eu queria colocar alguns exemplos do como se aplica este juramentos legais e votos. E a gente encontra um monte de aplicação. Por exemplo, quem fará batismo infantil? Provavelmente o Wagner, cadê? A Roberta. Natália, né? A Natália. Roberto e Tiago. Roberto e Tiago. Quando vocês forem levar os seus filhos para serem batizados, o pastor vai abrir um roteiro lá, alguma coisa que ele tem, e vai perguntar para vocês o seguinte: prometeis que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como
vem sendo ensinada na Sagrada Escritura. Você promete? E você, Tiago e Roberta, vão dizer sim? Prometo. Olha uma outra coisa. Prometeis ensinar-lhe a ler, isso com relação perguntando aos pais. Prometeis ensinar-lhes a ler, para que ele venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e esforçai-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Promete? E vocês vão ter que dizer, prometo. Isso do batismo infantil. Agora todos, profissão de fé. Todos farão profissão de fé. E quando vocês forem fazer a profissão de fé, o pastor vai abrir também uma linha, né? O manual, e vai dizer o seguinte, perguntar se vocês creem, né? Primeira coisa. Depois do exame do conselho, da prova escrita que vocês vão fazer e tal, vocês vão lá na frente da igreja e vocês vão responder algumas perguntas. Primeiro, se vocês creem, credes em um só Deus? Isso para a profissão de fé. Todos farão isso. Credes em um só Deus? Vocês vão dizer, sim, cremos. Credes nas Sagradas Escrituras? Confessais que sois concebidos no pecado? Credes fielmente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado? E aí vocês vão fazer também, ainda nessa linha, estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus? Essas são as perguntas que vocês vão dizer, creio e sim. Mas vem uma outra que diz assim, e prometeis, agora a última, né? E prometeis mais que, como membro desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nelas constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Promete? E vocês vão dizer? Prometemos. Pessoas que foram batizadas na infância e vão para a igreja depois fazer a pública profissão de fé. O pastor pergunta o seguinte, lá na frente, com todo mundo escutando, prometeis continuar nesta fé e com o auxílio da graça divina cumprir todos os deveres dela no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades desta igreja, na paz e no amor dos irmãos? Promete? Sim, prometemos. Então, no casamento, né? Tem as promessas que se faz no casamento. Olha só, eu separei algumas aqui. O homem tendo que fazer, né? Casamento. E vós, né? Porque segura na mão lá o noivo, o marido, né? Vai segurar na mão da noiva e ele vai dizer o seguinte, e vós, recebestes essa mulher que tendes pela mão, por vossa legítima mulher, com o propósito de amar, honrar e defender, sustentá-la, cuidar dela, ser-lhe fiel em todas as coisas, por todo o tempo que Deus for servido, conservar ambos com vida? Prometes? Sim, prometo. É uma outra forma, né? Que isso é uma espécie de... o casamento todo mundo se lembra dessas frases. E agora, prometeis diante de Deus dedicar-lhe amor, honrá-la e cuidar dela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade? E prometeis mais, ser-lhe fiel em tudo e nunca abandoná-la enquanto Deus for servido, conservar-vos ambos com vida? Promete? E a mulher pergunta, isso para os homens, hein? Para a mulher também as mesmas coisas, só invertendo, né? Que é para a mulher. Então,
a mulher fala assim, você promete ser submissa a seu marido? E a mulher vai dizer, prometo, lá no altar, lá no casamento e tudo mais. Para presbíteros, ó, Ider, esse daí é para nós. Os presbíteros, ó, quando nós somos ordenados presbíteros, vai lá e pergunta para a gente assim, ó, você promete desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Promover a paz, unidade, edificação e pureza da igreja? Isso o presbítero vai responder, prometo. E aí pergunta para a igreja, fala, todo mundo agora se coloca em pé. Igreja, tributai-lhe toda a honra, obediência no Senhor, vocês prometem isso? E a igreja diz todo mundo, sim, prometemos. Então veja bem, o nosso assunto de hoje, ele está ligado a esses dois tipos de promessas. Essas promessas solenes que fazemos, né, da igreja e alguns votos que fazemos particularmente a Deus. Então, prometemos coisas e fazemos votos a Deus de coisas. E dois assuntos, então. Então, isso é o preâmbulo para a gente começar a estudar esse capítulo da nossa confissão de fé, que é dos juramentos legais e dos votos. Claro, amanhã, às 8 horas, nós teremos um encontro marcado. É isso, né, Ider? Está confirmado, né? Um encontro para nós... 8 horas da manhã. 8 horas, para nós começarmos, para nós dirimirmos qualquer dúvida a respeito desse nosso assunto de hoje, tá? Mas eu coloquei esses juramentos solenes que nós fazemos para ilustrar o nosso assunto de hoje. Então é isso daí, ó. Esse é o nosso assunto, dos juramentos e dos votos. Eu vou fechar, eu não vou ver agora vocês, tá? Vou ficar sem ver a imagem de vocês, porque para ver aqui, deixa eu ver se dá para colocar os dois juntos aqui. Não dá. Então vamos lá. Dos votos, dos juramentos legais e dos votos. Nós temos sete itens nesse nosso estudo aqui. Porque nós vamos ver na prática quais são os ensinamentos bíblicos a respeito dos juramentos legais e dos votos. O primeiro ponto... Ixi, não está indo. Só um instantinho aqui que eu estou tentando mandar o slide para frente. Aí, foi. Agora acho que foi. Isso. O primeiro ponto é o seguinte. O juramento, quando é lícito, é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele segundo a verdade ou falsidade que jura. Quando todos esses juramentos que eu falei no início, ele faz parte do culto religioso. E claro, em ocasiões próprias, né? Mas eles têm consequências. Por quê? Olha o que diz aqui. Ele chama a Deus
por testemunha do que assevera ou promete. Quando fazemos esses juramentos, nós estamos invocando a Deus e dizendo assim: Senhor Deus, julgue-me se eu não cumprir o que eu prometi. Então, é um juramento solene. E Deus, nós evocamos a Deus como testemunha. A quem nós juramos? A aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos vendo. Nós juramos, nós fazemos um juramento solene que aquelas pessoas, aquelas pessoas que nem nós lemos aqui do casamento e tudo mais, e chamamos a Deus como testemunha. Então, o fazer... Cadê? Deixa aí que eu me perdi aqui, espera um pouquinho só. Aqui. Fazer votos. E aí isso veio na minha mente também, quando no texto bíblico, lá em Mateus 5, de 33 a 37, veio, peraí, Jesus, lá em Mateus 5, dos versos 33 a 37, ele diz: não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. E Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Peraí, Jesus está dizendo aqui: eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis. E como é que aqui nós estamos vendo que esses juramentos são solenes e que nós evocamos a Deus como testemunha desse nosso juramento? Veja, nós temos que ver o contexto aqui de Mateus. Se olharmos aqui, desde quando ele começa a falar, Mateus relatando aqui, desde o versículo 21 do Mateus 5, ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu estou lendo o versículo 21. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus, ele, como Cristo Salvador, ele vem fazer o quê? Ele vem não invalidar o Antigo Testamento, mas ele vem cumprir. Nós vimos lá numa das nossas últimas aulas, que aqueles mandamentos rituais, aqueles rituais não se cumpre hoje em nossos dias. Porém, Jesus, quando ele diz aqui, e analisando os versículos 21, 27 e o 33 que eu acabei de ler, o contexto é que Jesus está complementando as leis morais. No caso aqui ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mandamento, lei moral. Aí Jesus diz assim: quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, eu estou lendo o versículo 22. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal a quem lhe chamar. Então, Jesus está dizendo o seguinte: é muito mais a lei de Deus, de não matarás, ela é muito mais a fundo. Ele complementa. Ele diz assim: todo aquele que irá, que se você ficar com raiva do seu irmão, você está matando o seu irmão. Então ele dá uma outra não, na verdade, ele complementa o mandamento de não matarás.
Aí ele vai falar sobre o adultério. Veja no versículo 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Aí Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Então veja, se ele vem no contexto, olha, ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar seu irmão, já está no mesmo, descumprindo este mandamento. Ele diz o seguinte, ouviste que foi dito, não adulterarás. Mas ele diz, aquele que olhar com intenção impura para a mulher, no seu coração, já adulterou com ela? No versículo 33, a mesma coisa. Ele não está invalidando as promessas. E é o ponto que eu quero chegar. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis. Ele não está invalidando o juramento. Ele está complementando, dizendo o seguinte, se você jurar, a sua palavra tem que ser o quê? Que diz o versículo 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Cumpra aquilo que você prometeu. Então, Jesus não está invalidando o juramento. Muito pelo contrário, ele está colocando o juramento como alguma coisa que deve ser cumprida. O que passar, e ele finaliza, o que disto passar vem do maligno. E está aqui, ó, as referências bíblicas, Deuteronômio 10, 20, ele fala, o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, a ele e te chegarás, e pelo seu nome jurarás. 2 Coríntios 1, 23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Coríntios. É Paulo falando, toma a Deus, ele jura e toma a Deus como testemunha de não tornei ainda a Coríntios. Em 2 Coríntios 6, 22 e 23, quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Então, carta aqui à igreja de Coríntios. Se jurar, Deus ele vai julgar o não cumprimento deste juramento. Então, quando juramos, o juramento, ele é algo que deve ser cumprido. Se juramos, nesses assuntos que falamos aí, se juramos com certeza... Ih, desapareceu aí? Não, né? Líder, me dá o feedback aí, tá? Se desapareceu, se tá... Não. Eu não consigo ver aqui direito. Não desapareceu, não. Ele está com a parte de cima aí aparecendo, mas está aqui o ponto 1. O ponto 1, mas não está na apresentação, né? Ah, coloca na apresentação. Põe no modo apresentação. Tá. Eu vou tentar. Tá aqui. Share. Qualquer botão que aperta aqui, ele já... Sai fora. Sai fora, né? Precisa tomar cuidado. Aqui embaixo. Desculpa aí, viu, gente? Desculpa o mau jeito aí. O copinho aqui. Você pode chamar. Apareceu aí, Ider? Não, eu estou vendo, Zé. Estou vendo, mas eu tenho que passar para a apresentação.
Ah, tá. Entendi. Apareceu aí, né? Deixa eu ver. Apareceu. Isso, beleza. Do- Isso, tá aqui. Aí, apareceu, tá aí. Então é isso. Desculpa aí, gente. Então, o juramento, quando lícito, então como parte do culto, como nós lemos aqui, nós chamamos a Deus por testemunha e, conforme essas passagens bíblicas que nós lemos, Deus, ele vai julgar segundo a sua misericórdia o não cumprimento dessas nossas promessas. O ponto, olha só, o ponto 1, 2, 3, acho que vai até o 4. Ele vai falar sobre juramentos solenes, que é quando ele fala aqui, né? Esses juramentos, quando eles são feitos de maneira pública. E tem uma outra parte que ele vai falar, acho que a partir do 5, 6 e o 7, ele vai falar, a nossa confissão de fé vai falar a respeito do voto, que é o particular. Então, você tem dois tipos do que trata a nossa confissão de fé. Aqueles que são os juramentos, que são de uma maneira pública e que nós fazemos e que eles não são menos importantes, nem mais importantes do que o voto particular, que nós vamos entrar nesse assunto. Então, Deus quer que sejamos fiéis, íntegros, inteiros, para não rompermos e quebrarmos os compromissos firmados na presença de Deus, porque ele é evocado como testemunha. Pois poderão haver consequências desastrosas para as nossas vidas. Quais são as consequências desastrosas por não cumprirmos um juramento que fizemos? Deus, ele é soberano, porque ele vai nos impor estas consequências. Temos que parar para refletir que o pecado tem um salário altíssimo, que é a morte. O juramento, então, ele consiste em invocar a Deus, visando dar testemunho da veracidade, se é verdade mesmo aquilo que nós afirmamos naquela nossa pretensão, naquilo que estamos fazendo. Ou alguma coisa que nos obriga a fazer algo no futuro. Que vem aqui, que vai ser o segundo ponto, que é o nome de quem nós vamos fazer esse juramento. Então, caso nós mintamos ou provemos, né? Se formos infiéis em nossos compromissos, haverá consequências. O número 2, o item número 2, diz que o único nome pelo qual se deve jurar é no nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor, reverência, jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento quanto sob o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Ou seja, quando nós prestarmos um juramento,
ele tem que ter como referência a Bíblia. E o nome de quem nós juramos, nós não juramos juro pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu tio, juro, não. O juramento, ele é feito evocando a Deus como testemunha. Quando lá uma autoridade, por exemplo, se somos convocados para sermos testemunha ou alguma coisa num tribunal de homens, de pessoas, ele vai dizer para você, levante a sua mão e ele vai perguntar, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Quando nós estamos fazendo isso, e ele normalmente coloca uma Bíblia, né, para você colocar a mão, nós estamos dizendo que Deus é nossa testemunha e é no nome dele, evocando o nome de Deus, que nós fazemos este juramento. Então, nós não podemos fazer nenhum juramento, que é o próximo item aqui, que não seja além da palavra de Deus, desautorizado pela palavra de Deus. Tem aqui as referências, e eu gostaria de só salientar o Mateus que nós lemos, de versos 34 a 37, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, e tal, ele diz assim, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, no nome de Deus. Lá em Hebreus 6,16, está aí também como referência, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Quando juramos, juramos de algo superior que é Deus. É o único pelo qual nós devemos evocar e jurarmos aquilo que nos é imposto. O item de número 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser a verdade, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, que seja exigido pela autoridade legal. Como eu citei, o caso do juramento, num tribunal, por exemplo, que iremos jurar dizer a verdade, não é uma pessoa que nem sempre, pode ser, pode não ser, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas ele pode ser um ímpio que evoca você a jurar a dizer a verdade. Então, a palavra de Deus, lá em Gênesis 24, 2, 3, 9, ele diz o seguinte, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo que possuía, põe a tua mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então, juramento, ele tem que ser... temos que medir a gravidade disso antes de jurarmos. Ele, na nossa confissão de fé, e sustentada pelos versículos que nós estamos lendo, então é pecado prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, porque na palavra de Deus nós encontramos que o juramento ele não deve ser algo que afronte a palavra de Deus,
que seja contrário à palavra de Deus. Então, o juramento de morte é contrário à palavra de Deus. Então, aqui as referências, né? E vamos ao ponto de número 4. O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa. Obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado ainda que feito a hereges ou infiéis. Se olharmos então para uma figura da histórica, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele fez um voto lá para os papistas, né? Que depois vai tratar no item de número 7 a respeito disso, dos papistas, que ele fez um voto de celibato. Então, ele estava fazendo alguma coisa que a Bíblia não é bíblico isso. Não é bíblico. Então, ele realmente quebrou o juramento, mas ele quebrou de uma forma lícita, porque ele tinha feito um juramento que era contrário à palavra de Deus. Veja o Salmo, eu vou até colocar aqui as referências. Salmo 24:4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. No Salmo 15:4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O juramento, então, deve ser prestado de uma forma clara, no sentido de palavras claras, sem nenhuma coisa errada que contenha neste juramento. E ele deve ser cumprido mesmo que feito a um herege ou infiel, ou seja, pessoas que não são de Cristo. São pessoas hereges, infiéis. A partir daqui, nós vamos verificar o que é o voto. Até aqui, até o ponto 4, nós vimos sobre juramento legal, que invoca a Deus. Quem é a testemunha? Nós juramos perante pessoas e evocamos a Deus como testemunha. A partir do ponto 5, ele vai dizer a respeito do voto. Então, o voto é uma promessa feita a Deus. No juramento, as partes, ou seja, a quem você faz juramento, são pessoas, e Deus é evocado como testemunha. No voto, Deus é a parte a quem se faz a promessa. O voto, ele é entre, vamos colocar para a gente entender bem o ponto que está tratando nossa confissão de fé. Ela trata do juramento, que é feito a pessoas, as partes são pessoas, e Deus como testemunha. No voto, Deus é a parte a quem faz a promessa. É entre você e Deus, entre nós e Deus. No voto, ele é da mesma, no caso, o voto, né? Ele é da mesma natureza que o juramento, visto que somos obrigados a cumpri-los sobre as mesmas bases.
Tudo aquilo que falamos a respeito do juramento, ele vale para o voto, só que isso é feito entre você e Deus. O não cumprimento é um ato de profanação contra a Deus. E aqui estão as bases bíblicas desse. Só uma coisa, né? Esse promissório aí, né? O voto da mesma natureza que o juramento promissório. Promissório significa promessa, que são os itens anteriores, né? Que é o 1, 2, 3 e o 4. Então, o voto da mesma natureza que o juramento ou promessa, promissório significa que diz respeito à promessa. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Então, esse ponto da nossa confissão de fé, ela equipara tanto o juramento solene como o voto, aquele que você faz particularmente a Deus. Nessa passagem de Eclesiastes 5, de 4 a 6, quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Olha o que ele fala aqui em Eclesiastes a respeito do não cumprimento de um voto. Não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Ele equivale a um que não cumpre a um tolo. Cumpre os votos que fazem. Ele diz o seguinte aqui em Eclesiastes: olha, se você não vai cumprir o seu voto a Deus, é melhor não fazê-lo. E caminhando aqui para o final. No 6, que fala também a respeito de voto. Então, o voto que trata a nossa confissão de fé, ela vai o 5, o 6 e o 7. O voto não deve ser feito a criatura alguma. Então, é equiparando, né? Mas só a Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a estes deveres. Precisamos tomar muito cuidado neste ponto, porque quando fazemos um voto a Deus, precisamos tomar cuidado de que é Deus que é o dono da situação e não nós. Quando você diz um voto a Deus, ele tem que ser, como falamos, de acordo com a palavra de Deus. Então você diz o seguinte, um voto que poderia ser, olha, se eu ganhar um salário, eu vou dar o dízimo. Espera aí. Mas a palavra de Deus não fala que você tem que trazer todos os dízimos à casa do tesouro? Então você está fazendo um voto para cumprir a palavra de Deus? Ou você cumpriria a palavra de Deus independente do voto que você fizesse ou não? Então precisamos tomar muito cuidado de não termos esta ousadia de queremos passar por cima da palavra de Deus em nossos votos.
Ô Zé, Oi. se o dízimo é bíblico, eu não preciso fazer voto, entendi. Mas se ele falar, prometer, eu vou dar mais 10% de oferta, chamou. Se eu ganhar um salário, eu não vou dar só o dízimo, eu vou É, dar mais que o dízimo. aí ele tem que cumprir. Esse Tem mais que aí. cumprir. É um voto que você fez a Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso daí. Então, como diz a nossa confissão de fé, nos alerta aqui, e eu queria colocar aqui o Salmo 76:11. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Deuteronômio 23, 21, 23. Quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Os que proferirem os seus lábios, isso guardarás e farás, porque voltaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, falou, tem que cumprir. Salmo 50:14. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Um voto, olha só, podemos fazer um voto a Deus. Dizer o seguinte: Senhor, eu quero meu desejo, são votos lícitos, né? Como diz aqui, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência do dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Eu desejo muito, mas muito, a conversão da minha irmã. Eu vou fazer um voto para Deus. Senhor Deus, eu faço um voto que todos os dias eu vou orar incessantemente para que Deus alcance o coração das minhas irmãs. Isso é um voto. Um voto que você faz a Deus. Se você fez esse voto a Deus, então, como diz aqui, para obter o que desejamos, ou por misericórdias, ou em recebimento de misericórdias recebidas. Você recebeu uma misericórdia, você faz um voto a Deus de que aquela misericórdia você vai fazer algo que é lícito, é de acordo com a palavra de Deus. E o 7. Ninguém deve prometer ou fazer alguma coisa, isso foi, nós lemos no versículo, num dos versículos anteriores aí, ou fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, e para cuja execução não tem a promessa ou poder de Deus, porque, por isso, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Deus, ele não requer nesse voto nada que não seja bíblico, que não seja a palavra de Deus. Olha lá o que diz Marcos 6:26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. São coisas que são bíblicas e que elas devem ser, o direcionamento dos nossos votos, ele tem que estar em consonância com a Bíblia. E a nossa confissão de fé diz a respeito até daqueles que juraram o celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que você tem que ser pobre ou que você tem que fazer algo que não consta na palavra de Deus. E os papistas, aqui papistas são aqueles que têm o Papa como aquele seu sumo sacerdote. Então, basicamente, é isso que eu queria passar aos irmãos. E eu gostaria de repetir o que eu falei no começo. Quebrar votos é um grande risco. Quebrar votos, seja ele aqueles votos, aqueles juramentos que nós vimos do ponto de número 1 ao ponto de número 4, como os votos, que é aquele particular que nós vimos do 5 até o 7, a quebra disso é um grande risco. Para os dois casos, Deus quer que nós sejamos fiéis. Se nós rompermos os compromissos firmados, porque nos dois casos, quem está presente é Deus, poderá haver consequências desastrosas que nós não sabemos quais são. Mas Deus vai exercer juízo sobre ele. Só por misericórdia, não. Então, nós temos que parar e refletir, temos que colocar na nossa mente que tanto os juramentos como os votos, ele pode ter um preço altíssimo. Pecar contra Deus, o Altíssimo. E o salário do pecado, que a Bíblia nos exorta, é a morte. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos cumprir os nossos votos, cumprir os nossos juramentos, que todos aqueles que vão professar a sua fé atentem muito bem para os votos solenes que vão fazer e que atentemos muito bem aos votos que fazemos a Deus em particular. Aqueles votos que fazemos um relacionamento pessoal com Deus e nós temos que cumprir. Que Deus nos ajude a estarmos primeiramente entendendo, né? Esta parte do que fala a palavra, a sua palavra, e que sejamos fiéis no cumprimento dos votos que fizermos a Deus. Amém? Amém. Falou, Zé. Deu para entender bem. Essa é a colocação a primeira parte, né? Testemunha, né? Às vezes, seja quem for que requerer nosso testemunho, desse esteja de acordo com a vontade de Deus dentro da palavra, tem que fazer. Aí também fica o questionamento. Se eu sou ameaçado, que hoje em dia, né? Eu vou dar um testemunho para alguém infiel, às vezes outro, você não vai falar isso, porque senão vai ter problema. Mas ele sabe de tudo, ele presenciou, ele teria que cumprir esse testemunho, né? Fazer, né? Sim, e nós quando, inclusive tá, né? Principalmente no nosso Brasil aí, né? Que é complicado, né? E nós, quando formos exigidos por autoridade, isso é um dever nosso, né? Prestados, ele diz aqui, o juramento sendo exigido pela autoridade legal,
deve ser prestado com referência a tais assuntos. E tem uma outra parte que fala também que nós devemos, independente a verdade, que é Cristo, né? A palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é a verdade nossa, a verdade, mas é Cristo. Cristo é a verdade. Quando diz que nós conheceremos a verdade vai nos libertar, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos do pecado, da mentira. Então, seja lá a consequência que for, temos que falar a verdade. O cristão, ele é exigido dele que fale a verdade. Independente da consequência que venha, ele tem que falar a verdade. Cadê o líder? Sumiu? Líder? Ah, tá aqui. Alô? Oi. Zé, Tudo caiu. bem? Teve uma queda. Queda de Acho que é da internet. internet? Acho que tudo bem, né? Pessoal. Tudo bem, pessoal? Então, todo mundo... eu queria falar alguma coisa também, né? Quebra de votos, né? Quebra de promessas. Olha, eu estava lendo aqui, né? As promessas que a gente faz quando casa, né? Casamento. Fala receber com o propósito de amar, honrar, defender, sustentá-la, cuidar dela, ser-lhe fiel em todas as coisas. Por todo o tempo que Deus for servido, conservar-vos ambos com vida. E a gente fala prometo, né? Dali uns anos, nós esquecemos das promessas que fizemos. Só que nós evocamos a Deus como testemunha dessas promessas ali que fizemos. Eu penso assim, né? Para um casal que se resolve o divórcio, eu penso, né? O casal que resolve o divórcio. E essas promessas? Como é que fica, né? Ou aquele que ele resolve apostatar da igreja. Pula de igreja para cá, pula de lá, pula de cá. Ele some da igreja, de repente aparece. E as promessas que ele fez ali para Deus? Não são válidas. É uma coisa, a reflexão que veio na minha cabeça, lendo, estudando a respeito dessa parte da confissão de fé, ela veio o seguinte: nós esquecemos, a nossa mente é muito fraca, e nós esquecemos dos votos. A gente deveria, todos os votos que fizermos, né? Não só dos votos, mas todos os juramentos que fizermos, a gente tinha que ter um lugar assim para deixar bem estampado, para a gente olhar e relembrar: olha, eu fiz esse juramento e eu fiz perante Deus. E Deus, ele é testemunha desse juramento. Então eu tenho que cumpri-lo. É uma reflexão que eu acho que é muito importante, que veio desse estudo aqui dos juramentos legais e dos votos. Ok, gente? Da minha parte é só, Ider. Se tiver mais alguma coisa, se alguém quiser colocar alguma coisa. Tudo bem, Wagner? Não sei se, Zé, o José Martins, ele mandou uma mensagem dizendo que o som estava um pouco ruim para ele lá. Não sei se por causa teve alguns momentos de queda, né? De internet. Para mim aqui eu escutei normal. Quer dizer, não sei se outros mais tiveram problema. Você falando eu escutava, né? Não sei lá se o José falou que estava um pouco, não estava ouvindo bem o som lá, então não sei se os demais tiveram algum problema, né? Ok. Tudo bem? Então vamos orar para a gente terminar. Eu vou pedir, deixa eu ver, quem que não orou? A Eliane? Eliane. Você está aí quietinho? Eliane do Wagner. Eliane do Wagner. Você pode orar por nós, ou Eliane? Para Deus estar nos
avivando as forças da memória, né? Para que nós sejamos fiéis aos votos e aos juramentos que fizermos. Pode orar, Eliane? Por favor? Então vamos orar. Por mais um dia na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos consola e nos ajuda na hora que mais precisamos. Abençoe esse dia e a todos os pais que estão comemorando mais um dia na tua presença. Que todos Amém. os pais tenham um dia abençoado por ti. Agradecemos o nosso dia, o ar que respiramos, a palavra que o Senhor nos conforta todos os dias e nos dê uma boa semana na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos à foto. Você tira a foto aí, Ider? Tiro aqui. Todos aí ligando. Tem o Heitor, Dona Sandra, a Eli. Todos mundo aí acessando. Quem mais? Que todos aqui estão. Vamos lá. Sorriso aí. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. Ok. Muito bom. E Valeu, fica o irmão. convite para todos estarem aqui amanhã, né? Que a gente vai postar lá no grupo, pelo nosso Tira Dúvidas. Aí vem com as Deus quiser. dúvidas para a gente A conversar. última vez eu não consegui porque a minha internet caiu. Então, Aí ficou o Ider sozinho. Mas tudo bem. Foi muito bom, viu? O bate-papo, os questionamentos e eu pensei que fosse ser rápido, 40 minutos. Viu? É, bastante. Uma questão só lá praticamente, ela foi até os 40, 45 minutos. Mas foi muito gostoso o bate-papo. Mas fica o Tem convite sido, a né? todos estarem com a gente para nós termos mais uma experiência. A gente vai conhecendo também, né? A gente vai conversando com as pessoas também. Isso é muito bom. Um momento mais particular, né? Essa interação é muito boa com vocês. Tá? Gente, Deus abençoe. abraço para vocês. Fiquem com Deus.